Boa tarde, minhas bênçãos preciosas. Como vai vocês, meus amores? Olha o Paulinho de Jesus aqui de novo. Eu e o nosso Cicinho ali, ó. Dá uma chave aí, Cicinho, pro meu canal. Canal Paulinho de Jesus. Continência pro canal para Jesus. Continência para Jesus. Mantenência, Pai Celestial. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é, né, meus irmãos? Olha que tarde linda, ó. Fazendo a ronda aqui com meu amigo Cícero Joventino, vigilante do condomínio Oxiambio, Maceió, Alagoas. Aqui, meus amados irmãos, fazendo a trilha, eu e Cicinho. E aí, me veio à mente a história do rei Davi. Está escrito lá em Samuel, não sei se é 1º ou 2º Samuel. E aí, passando por dentro da mata, por essas trilhas, houve uma guerra, né? Onde a Bíblia diz que a floresta matou mais do que a espada. E isso me fez lembrar, a história do rei Davi. Mas, a verdade, o contexto da história que eu quero trazer para os irmãos é que o rei Davi, todos sabem, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? E certa vez, Davi já rei, houve uma guerra e os soldados de Davi saiu para guerrear. Porém, Davi ficou em seu palácio. E aí, a Bíblia diz que do terraço do palácio real de Davi, abaixo do palácio, tinha uma jovem tomando banho, nua, com o nome de Batseba. E o rei Davi colocou os olhos nela e aí pecou. O homem, segundo o coração de Deus, pecou. E o pecado dele foi muito grave. Ele, além de pecar no adultério, ele cometeu um crime com premeditação. Ele, depois que soube que a mulher que deitou-se com ele, Batseba, estava grávida, ele mandou trazer o soldado Urias, soldado dele, né? Servo dele, subordinado dele. Mandou trazer da guerra, já na malícia, né? Em seu coração, Satanás já tinha posto no coração dele a maldade e a malícia, porque é Satanás que nos tenta, né? A nossa obrigação é ter discernimento para não permitir que as astúcias e os laços do inimigo não nos lace e não nos engode. Só que Davi, naquele momento, a Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita, muito bela. E o pecado de Davi começou pelos olhos, lógico, né? Porque o pecado começa pelos olhos e vai para o coração. E acontece que o rei Davi, sabendo da gravidez da mulher, Batseba, mandou, salvo engano, Joabe, capitão do exército, dar o recado a Urias que viesse ao encontro do rei. E acontece que Urias veio. E Davi, ele querendo incriminar este homem, fez de tudo para que este homem fosse para sua casa e deitasse com a sua mulher, tivesse relações com ela. Consequentemente, o filho iria ser dele, né? Ele inocentemente iria ser dele, porque ele deitou com ela. Acontece que esse soldado, por infelicidade do rei Davi, era um soldado obediente, um soldado que não compactuava com a injustiça. A Bíblia não fala muito dele, mas conta esse capítulo. Mas por que eu deduzo que era um cara justo? Porque tem uma parte na palavra dessa história de Davi que ele diz assim: beba, mandou presente para ele também, né? O rei Davi deu presente a Urias para convencê-lo, e aí mandou ele para casa. Deu um dia de folga, um descanso, enquanto os companheiros estavam estavam na guerra, né? E aí ele não foi, deitou-se aonde os outros soldados dormem no palácio,
ele não foi para casa, ele ficou no palácio. E rei Davi tomou conhecimento de que ele não foi. Chamou ele e disse: por que você não foi, rapaz? Você tinha ido, tal, liberei você? Ele disse: não, não, meu senhor, não, meu rei. Não é justo, os meus companheiros estão na guerra, se matando, e eu ir para casa, ter um dia de folga e deitar com minha mulher. Não, não vou. E aí o rei Davi foi, mandou, deu a bebida alcoólica a ele, ele ficou bêbado, né? Mesmo assim ele não foi, dormiu bêbado e não foi. Como o rei Davi viu que não tinha solução para ele, o rei Davi escreveu uma carta, a carta que dava a sentença de morte a Urias. Urias foi tão obediente e tão justo, não foi um soldado curioso, porque se ele abre aquela carta, ele via que ali dentro era a sentença de morte dele. O que foi que o rei Davi fez? Mandou uma carta pela própria vítima, certo? Pedindo ao capitão, salvo engano, gente, me perdoe, salvo engano, era Joabe. E na carta estava escrito: coloque Urias na frente, aonde a batalha está mais acirrada. Como Urias era um soldado ainda não tão experiente, puseram Urias lá. E para resumir a história, para não ficar muito grande aqui, Urias levou a carta, Joabe abriu e leu, se é que foi Joabe, acho que foi Joabe. Mas o contexto é esse, a história é essa, independente de nomes, a história é essa. Urias levou a carta, o capitão do exército abriu a carta, leu a carta e fez o que o rei mandou. Colocou Urias na linha de frente. Acontece que Urias morreu de uma flechada, né? E aí, o que é que acontece depois? O Joabe manda um soldado ir dar o recado ao rei Davi. E nesse recado, o rei Davi diz que Joabe não se ficasse triste, porque a espada e a flecha não escolhe a quem matar, né? Então o rei Davi achou que estava tudo bom. Só que a Bíblia diz que isso foi muito mal aos olhos do Senhor. Mesmo o rei Davi tendo o título de um homem segundo o coração de Deus, isso que Davi fez foi muito mal. E aí o nosso Deus, que é justo, Salmos capítulo 89, versículo 14, vai dizer que justiça e juízo são a base do trono desse Deus. Deus, por ser um Deus justo, viu a iniquidade e o pecado de Davi, adultério e crime com premeditação, mandou Urias mandou o profeta Natan. O profeta Natan foi dar o recado ao rei Davi. Chegando lá, contou mais ou menos assim: rei Davi, existia dois homens, um rico e um pobre. O pobre tinha apenas uma cordeirinha que criara desde novinho. Ela comia com ele, dormia com ele, era como se fosse um filho da família, mais ou menos por aí a Bíblia diz. E vindo de viagem um amigo do rico do homem rico, o homem rico tinha muitas ovelhas, muitos gados, muitos bois. Mas aquele homem rico, ele não pegou uma ovelha para matar e fazer o almoço, ou a janta, ou a comida, o alimento para esse amigo que chegou para visitá-lo. Ao invés disso, o rei Davi, ele pegou a única cordeirinha que aquele homem pobre tinha e a matou. E nesse momento a Bíblia diz que o rei Davi se encheu de ira e disse: esse homem é digno de morte, porque tal coisa fez. E aí o profeta Natan disse: esse homem é você. Esse homem é você, rei Davi. O que é que acontece, gente? O que é que acontece? Acontece que Davi diz: pequei contra o Senhor. Na mesma hora, no mesmo capítulo, o profeta Natan diz: Deus perdoou o teu pecado. Olha que Deus de maravilha, é onde eu quero chegar. Que Deus tremendo, que Deus de misericórdia.
Naquele momento Deus perdoou o pecado de Davi, quando ele disse: pequei contra o Senhor. Mas ainda não foi aí o arrependimento real de Davi. Lá na frente, mais nos Salmos, existe uma passagem nos Salmos, eu não me recordo qual os Salmos, que Davi faz uma oração profunda em arrependimento a esse pecado, a esse adultério, a esse crime com premeditação. E aí Deus, que é aquele que sonda o coração do homem, viu o arrependimento de Davi. Eu quero dizer, meus amados irmãos, nesta tarde, é que o rei Davi recebeu o perdão desse misericordioso Deus. Porém, a consequência desse pecado, Deus não tirou. Eu creio que o rei Davi está salvo. Eu creio que a Bíblia relata isso, certo? Então o que eu quero dizer com isso nesta tarde é que não importa o teu pecado, não importa o teu pecado, meu irmão, não importa o teu pecado, minha irmã, se no fundo do teu coração te derramares em lágrimas e reconhecer o teu erro, reconhecer o teu pecado, reconhecer a tua vida que não anda reta diante de Deus, reconhecer de que tu precisas rever os teus conceitos de santidade, rever os teus conceitos de amor para com esse Deus, onde tu diz que o ama. Se dentro do teu coração, com a força do teu coração, tu pedir perdão a nosso Deus, não importa qual foi o teu pecado, não importa qual foi o teu pecado, se foi um crime, se foi um roubo, se foi um adultério, se foi no tráfico, se foi traindo, se foi se prostituindo, se foi cheirando maconha, se foi fumando maconha, se foi cheirando pó, cocaína, roubando, assaltando, não importa qual foi o teu pecado. Aquele ali, o Deus que fez os céus, a terra e o mar, e tudo que nele há. Esse Deus, ele é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Você vai pagar pelos seus pecados, como eu também vou pagar. Porém, se você se arrepender de coração, o nosso Deus é fiel para te perdoar e você corrigir e consertar a sua vida. Assim como outrora eu consertei a minha, quando vivia no pecado, quando vivia na perdição, quando vivia adorando a Satanás, quando vivia traindo, quando vivia me masturbando, quando vivia adulterando, quando vivia sendo desonesto, com a boca podre, punhenta, sem querer saber de Deus, indiferente com Deus. Ele me perdoou. E Ele está pronto para te perdoar também, meu irmão e minha irmã. Que nesta tarde, em nome de Jesus, em cima dessa palavra, você possa se posicionar, olhar para dentro de você, do seu íntimo, fazer uma autobiografia de si mesmo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu sei que o que eu ando fazendo não te agrada. Como o Espírito dentro de mim não se agrada disso, porque eu sei o que eu faço é errado. Me ajude, pois eu não tenho força. Porque isso que é proibido perante os teus olhos, perante a tua lei, perante os teus preceitos, isso é muito gostoso à minha carne. Isso é muito prazeroso à minha carne. E eu não tenho forças, Senhor. Eu não tenho forças para dizer o não para essa prática. Me ajude. Me ajuda, eu me arrependo. E eu te aceito. Aliás, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve, Deus, o meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados, para que quando aqui tu vier, eu não seja mandado para o inferno. E meu nome se ache escrito no livro da vida. Entendeu, meu irmão? Entendeu, meu irmão? Minha irmã? Pega essa palavra no nome de Jesus. Tá bom? Um cheiro do irmão Paulo. Se Deus em Cristo permitir, amanhã eu estarei aqui. Amanhã é outro dia. Mas se Ele me chamar para a glória, o que é muito melhor do que estar neste mundo velho, podre, corrompido, nojento, ceboso, eu ficarei muito feliz e muito satisfeito. E não quero ninguém chorando no meu enterro não, viu? Quero todo mundo alegre, porque se Jesus me chamar, Ele vai me chamar um dia. Entendam que melhor é estar com Ele do que estar na terra. Amém, meus irmãos? Um cheiro no coração de cada um de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Tchau. Um beijo. Que Deus em Cristo os abençoe.